1549, os jesuítas chegam ao Brasil. Lembrando, nesse mesmo momento era criado o governo geral, centralizando a administração das capitanias hereditárias, como nós falamos na aula passada. O primeiro governador geral do Brasil foi o Tomé de Souza, e junto com o Tomé de Souza, para assumir o governo geral na cidade de Salvador, que é escolhida para ser a capital desse governo geral, vem também o padre jesuíta Manuel de Nóbrega. E daí, em 1553, 4 anos depois, é inaugurado o Colégio Jesuíta da Bahia. Veja a arquitetura do colégio, esse modelo arquitetônico, ele vai ser comum nos colégios jesuítas fundados no século XVI e século XVII, pelo Império Colonial Português, contando com o prédio da igreja e junto ao prédio da igreja, a residência dos padres e o colégio de formação, tanto de formação dos sacerdotes, como voltado também para a educação dos colonos, no caso das colônias. O colégio jesuíta, então, é uma instituição que, na verdade, representa a presença da metrópole na colônia, passa a ser o principal ponto de ligação entre a metrópole e a colônia. Vamos lembrar que nós já temos aí décadas da presença portuguesa em alguns pontos aqui do território. E o que esses jesuítas puderam observar foi que estava acontecendo um processo de circulação cultural, onde os portugueses impunham o seu modelo de colonização sobre os indígenas, mas, por outro lado, também absorviam muitos dos hábitos dos grupos indígenas. Na visão dos jesuítas e na visão do governo português, o que estava acontecendo era que os colonos aqui estavam absorvendo os hábitos indígenas, e isso ia contra os princípios cristãos católicos daquele momento. Por exemplo, as relações entre os portugueses e as mulheres indígenas. Havia casos ali de relações poligâmicas, de colonos que tinham várias esposas e vários filhos com essas esposas indígenas. Então, essas questões morais que passavam pela ideia de civilização, trazida pelos europeus e pelos cristãos, essas questões precisavam ser reforçadas no processo colonizador. Então, o papel da igreja via jesuítas vai ser fundamental nesse momento. É a representação de um determinado modelo, como está escrito aqui, a representação de um determinado modelo civilizatório cristão, europeu, nos valores morais, na disciplinarização tanto dos indígenas quanto desses colonos, e por isso os jesuítas então exerceram muita influência política nesse processo de colonização. Eles vão atuar na aculturação dos indígenas, na conversão dos indígenas ao cristianismo, através da língua, através da religião, dos valores cristãos, e reforçar a relação de obediência à corte, de obediência à coroa portuguesa e, consequentemente, de obediência à igreja, fidelidade à igreja e ao governo português. Então, nesse sentido, os jesuítas vêm para imprimir um marco civilizatório central no processo de colonização. E, consequentemente, a evangelização, a expansão da fé cristã pelo mundo, que era o princípio inicial, norteador da criação dessa ordem naquele contexto de reforma, de contra-reforma católica.